Ao longo dos vídeos anteriores, eu acabei trazendo algumas noções sobre a psiconeurose, estabelecendo algumas diferenças entre a neurose e a psicose, trazendo também noções sobre o próprio mal-estar na civilização e uma mensagem que acaba sendo muito válida para cada um de nós nesse momento é que a cada deslocamento da ênfase clínica, de fato, se correlaciona com uma reformulação diagnóstica freudiana da neurose. Então, o que nós podemos observar é que essas alterações do tipo de narrativa, de alguma forma, essas narrativas de sofrimento que Freud adota em cada momento que produzem transformações metapsicológicas, elas também, ao mesmo tempo, são produzidas por estas. Então, também é importante observar essas condições histórico-antropológicas trazidas tanto pelo complexo de Édipo, como por essa condição existencial, já que de alguma forma, elas carregam consigo essa noção de pulsão de morte, elas também acabam nos convidando também a uma reformulação diagnóstica, um novo olhar, uma nova forma de perceber essa questão dos das percepções diagnósticas, que vai muito além do sintoma, que tem a ver também com mal-estar, com sofrimento e por aí vai. Em outras palavras, eu acho que nós podemos então enfatizar que nas perturbações neuróticas nós encontramos tendências patológicas, São tendências de desenvolvimento que acontecem na personalidade do indivíduo, que levam a avaliações errôneas de problemas também, muitas vezes considerados problemas ambientais, a conflitos graves, por exemplo, alguns maus ajustamentos pessoais, inclusive sociais, em outras esferas da vida desses sujeitos, desses indivíduos, e quase sempre o que é importante salientar é que essas tendências patológicas mostram uma longa história de desenvolvimento, não é algo que que aparece de um dia para o outro, mas ela começa com um processo de desenvolvimento, ela vai crescendo ao longo do tempo, e geralmente ela tem esse começo, esse início em relações defeituosas que podem estar relacionadas na relação entre pais e filhos, não necessariamente sempre entre pais e filhos, mas comumente entre pais e filhos. Algumas características da personalidade neurótica, já ampliando um pouco a noção sobre os estudos dessa unidade, nós podemos dizer que são a inadequação, que tem muito a ver essa inadequação em baixa tolerância à atenção. O neurótico, de alguma forma, ele se vê basicamente como alguém inadequado, isso é, geralmente indicado pela necessidade de se apegar aos outros, para conseguir apoio. Então ele gera uma dependência amorosa, afetiva muito grande de outras pessoas para que ele consiga se sentir adaptado, se sentir bem. Tem dificuldade de estar sozinho, tem dificuldade de viver uma vida por si mesmo, de seguir seus próprios passos, seus próprios projetos, seu próprio caminho. Por outro lado, a gente vê uma outra característica da personalidade neurótica que tem um pouco a ver com essa noção da angústia e do temor. O neurótico ele enfrenta de alguma forma, e todos nós também enfrentamos várias tensões ao longo dos nossos dias, das nossas vidas, mas a gente acaba entendendo tudo isso como ameaça, A angústia é um fator difuso, É como consequência desse sentimento de ameaça, dessa ansiedade que nós estudamos dentro da teoria freudiana, e que também é subjacente de alguma forma a todas as neuroses. Por outro lado, existem outras características, como a própria tensão e a irritabilidade, O neurótico ele acaba se encontrando ironicamente angustiado, amedrontado, ele acaba sentindo medo constantemente, está continuamente mobilizado para a ação defensiva, acaba vivendo muito essa posição defensiva, com muitas barreiras, com muitos bloqueios, e pronto a reagir excessivamente a pequenos aborrecimentos, e contratempos que podem acontecer aí ao longo do dia a dia, ao longo da vida, e que geralmente uma pessoa normal superaria até sem muita dificuldade, mas esse neurótico que está sempre nessa característica da personalidade neurótica, muito tenso, muito irritado, ele está muito mais propício a viver essas angústias, esse medo, esse confronto constante, está sempre meio que se desentendendo ou sendo um pouco deselegante, um pouco arrogante com outras pessoas. Outra característica que podem ser citadas ao longo desse tópico, desse estudo, tem muito a ver com egocentrismo em relações interpessoais perturbadas, O egocentrismo, a irritabilidade, a inadequação fundamental do neurótico, eles acabam também impedindo que ele forme relações satisfatórias com outras pessoas. Isso acaba fazendo com que ele fique cego também para o sentimento dos outros, menos empático, menos aberto a relacionamentos saudáveis.
e também acaba impedindo também que exista, né, ou que se estabeleça esse papel nas relações de modo satisfatório. Então essas relações acabam sendo insatisfatórias, gerando muito mais conflitos para esse tipo de personalidade, característica da personalidade neurótica. Vamos falar um pouco mais sobre essas características nos próximos vídeos. É isso.